E eu peguei e falei, filha, se você tem pensamentos sobre, eu usei outro termo, eu usei auto-extermínio. Eu falei, você já viu o outro lado da história, né? Você já viu a sua amiga, que você não estava sabendo de nada. Ela ia tentar, e você falou pra mim, mãe, eu não ia nem saber, eu me sinto traída. Eu falei, eu só tenho você de filha. Você é minha única filha. Imagina se você não ia destruir a minha vida. Você tem só 2 netos, né? Eu já venho mudando. Ela já vem percebendo. Hoje mesmo a gente estava conversando, aí ela veio falando que o jeito que a minha cabeça funciona é muito diferente da dela, e é mesmo. E eu tô tentando entender, tô entendendo melhor agora, né? O Uhum. funcionamento dela e tudo. Foi uma conversa muito boa. E aí ela falou que ela tem percebido mesmo que eu tô mudando. Depois da mentoria, vem caindo algumas fichas, né? Até de comportamento. Eu agi bem diferente do que eu agiria antes. E aí ela falou, nossa, mãe, tô me sentindo vista agora. Agora você tá mudando. O diagnóstico só confirmou aquilo que eu já suspeitava. Agora que ela percebeu que girou chaves mesmo, né? Porque também você é mais, assim, incisiva, no sentido que você vai cirurgicamente lá na raiz do problema e fala. Você escuta o que a gente fala realmente. E você escreve do jeitinho que a gente falou. Aí você fala, nossa, ela escutou mesmo o que eu falei. Eu não achei nem um pouco ofensivo. Achei normal, é a sua função e é falar, e você não foi ofensiva, você foi igual médica, né, como fala o que tem que falar e pronto, acabou, né. Eu acho que são as pessoas que ainda não estão preparadas, porque as que estão preparadas, elas agradecem, porque elas estavam tentando chegar nesse caminho, mas ainda ia demorar muito. E o bom é que você dá a solução, você não fala só onde está o problema, você ainda dá a solução, de que forma eu devo começar a me comportar e agir e a falar. Isso é o mais importante, porque isso ninguém ensina. Se o povo só falar, o problema está aqui, ó, agora você tem que mudar. Mas mudar como? Fala como? Você pelo menos ilumina o caminho e fala assim, agora você vai agir daqui pra frente assim, assim, assim. Então fica mais fácil. Então você tem um mapa, entendeu? Inclusive eu vou querer assistir de novo para eu anotar, principalmente do seu relatório. O seu relatório para mim foi muito preciso. Eu gostei muito. Gostei porque você não faz rodeio e você vai direto ao ponto e dá a solução. Porque você não fica fazendo drama também não. Isso aqui tem conserto, é só você fazer assim, ó. Você ilumina o caminho que a gente deve andar e fala exatamente o que eu tenho que fazer. Então é muito mais fácil. Eu gostei muito das suas perguntas. Você sabe fazer as perguntas. Um grupo de apoio, de ajuda mútua, até essas mulheres amadurecerem, entendeu? Porque cada uma está num estágio de evolução ainda. Eu falei, olha, ali por trás, pelas perguntas que ela faz, tem muito estudo por trás. Tem muito tempo ali investido. Pelas perguntas a gente percebe. Quem que tem altas habilidades de superdotação sente muito. E quando Tem. você falou para mim, eu fiquei me questionando, indo a fundo. Eu sou assim, sabe? Eu me toco muito e isso me machuca muito. E minha forma de me curar é produzindo conteúdos, não para expor a sua filha, mas para ajudar outras pessoas também, Sim, né? É sim. assim que eu trabalho, por isso que eu acho que dialoga com a minha vida. Você sempre sonhou em ter uma família, em ser mãe, e um dia esse sonho se realizou. Porém, com o tempo, você percebe que seu filho age de modo diferenciado. Você não compreende por que o filho da sua prima, ele desliga o videogame sem reclamar e vai jantar com toda a família, de boa. E o seu filho faz uma guerra para desligar o videogame ou parar de assistir a TV. A reação dele é muito exagerada comparado com o filho da sua prima. Então você chega na hora de dormir e fica se perguntando: onde foi que eu errei? Porque se fosse só a TV, o videogame, até aí vai. Mas é a minha torta, é a guerra para ir para a escola. No entanto, o seu filho passa 2 horas falando sobre alguma coisa com tanta riqueza, concentrado naquilo que ele ama, e chega na escola, é aquele filho que não presta atenção, que é desafiador. Aí em casa, fazer lição de casa é uma negociação sem fim, um cronômetro da exaustão. A notificação no celular te faz seu coração disparar, porque pode ser de novo a escola te chamando. E ao mesmo tempo vem aquelas perguntas mirabolantes que nenhum adulto faz, mas o seu filho tem a capacidade de enxergar além do óbvio. E você fica até meio assim aflita, né? Porque você não sabe responder. E como mãe, você quer dar todas as respostas para o seu filho. E o seu filho, ele é amoroso. É aquele filho 880. De um lado, ele tá super amoroso, afetivo, e de outro, uma explosão pelo copo derramado. E depois de alguns minutos, eles vêm para você de boa, como se nada tivesse acontecido. E você fica por dentro arrasada, porque não é normal tudo isso. E no fim, vem aqueles olhares te acusando. A forma como você educa, você não sabe dar limites. Que se ele não está conforme os padrões dos filhos normais, a culpa é sua. E eu preciso te contar da onde vem todo esse julgamento. Vem logo aqui, ó,
da régua torta. Essa régua aqui, ela decidiu antes do seu filho nascer como ele deve se comportar, como ele deve sentar, responder e fazer as lições e as provas de um único modo, que uma mente típica consegue corresponder às expectativas da régua torta. Só que o funcionamento neural do seu filho não consegue atender às normas dos neurotípicos. E quando se mede errado, procura-se um responsável. E por isso que você se sente exausta, frustrada, por mais que você faça seu melhor, gaste horrores para estar consertando o seu filho. E para você entender, para além da superfície do que é mostrado por aí, eu vou te apresentar 2 filósofos e estudiosos que eu estudei na USP, quando eu fiz licenciatura em pedagogia, e também um pouquinho antes, o Foucault, que eu vou falar mais, quando eu estava estudando o pós-modernismo, que é a contemporaneidade. Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo que estudou a fundo a educação e ele vai te explicar o que você sente todos os dias, que é uma dor que machuca você e seu filho, não somente no corpo e na mente, mas na alma. Porque existe a violência simbólica, que é isso que eu te falei. Quando a régua torta, ela vai medir todos os alunos de uma única forma, esperar que todos respondam do mesmo jeito, aprendam de uma única forma, no único estilo de aprendizagem, isso tudo vai reverberar na vida do seu filho? Eu sei muito bem disso, porque recentemente estava trabalhando muito com adultos neurodivergentes e muitos ficam tão traumatizados que eles não se acham mais capazes de mudar a vida e ficam no nível que eles poderiam muito bem superar, porém, por causa de toda essa violência simbólica ao longo da vida, enraizou de uma forma que a raiz tá difícil de cortar, mas ainda bem que você está aqui assistindo essa série do filho problema para a potência, porque para o seu filho não está cristalizado que ele não tem jeito. E coloque isso na sua cabeça. O jeito do seu filho funciona neurobrilhante, porém você vai ter que fazer o papel de cortar tudo isso que foi reverberado na sua vida e do seu filho, e isso que eu levanto a bandeira, da mãe protagonizar a vida do filho até que ele seja CEO de si. O segundo pesquisador que estudou a fundo instituições como escola, prisão e hospital é o Michel Foucault, e ele vai responder a pergunta que ficou no ar com Bourdieu, de onde vem essa medida torta? E Foucault passou a vida estando em locais, escolas, prisões e hospitais e percebeu, ao investigar a fundo, que são instituições feitas para padronizar os seres humanos, colocando numa régua para que todos reajam às expectativas de um sistema de assujeitamento neuronormativo, que é a Matrix. Então, a Matrix pega mentes diferentes e enquadra todo mundo de uma mesma forma. Ela classifica, corrige, enfileira, deixa todas as pessoas obedientes, que quando você vai estudar a escola de líderes, eles não formam alunos que seguem regras, e sim que questionam as normas. Mas escolas tradicionais que vão formar alunos operários vão fazer com que os estudantes só obedeçam e sigam o padrão. Então, é o papel das escolas formar alunos, trabalhadores que vão atender às expectativas de uma sociedade, principalmente no Brasil, desigual. Ela vai fabricar essa questão de consertar o seu filho, porque senão ele vai sair das expectativas da Matrix. E olha como esse sistema é muito perverso. A filha da Michelle estava pesquisando como tirar a própria vida, por se achar esquisita, fora do normal. Então, viver esmagada nesta engrenagem machuca de uma forma que não vai aparecer nos exames. E é por isso que eu estou nessa missão de parar com consertar o seu filho. Ele não é problema, ele é potência. E olha só, Michelle está agindo e a filha já está sentindo diferença. E não somente a vida do seu filho vai ser transformada, como você vai parar de se culpar, vai parar de ser esmagada
pelo apontamentos que a educação do seu filho que foi errada, por isso que ele tem todas essas problemáticas. Essas problemáticas foram criadas. E se você souber protagonizar a vida do seu filho, ele vai voar e vai voar do jeito que ele é e vai se aceitar. E isso é transformador, porque ele vai sentir feliz se aceitando. Ele não vai ficar tentando toda a vida se encaixar nesse sistema e ele vai sentir que, mesmo tentando, que foi o meu caso, eu passei por tudo e tentei ao máximo me consertar e isso me deixava muito mal, porque eu nunca vou atender o sistema neuronormativo, eu nunca vou me encaixar na Matrix, porque a minha mente funciona de uma forma diferenciada. A partir do momento que eu criei ferramentas, que é o tripé Fênix, a minha vida virou. E hoje eu me aceito do jeito que eu sou feliz e eu não atendo o que é esperado de mim. Mas eu renasci de todas essas cinzas e hoje eu estou aqui lutando para que o seu filho não sofra tudo que eu sofri nesses anos e chegue a ser CEO de si a muitas custas. Eu vou encurtar esse caminho, então cola aqui na terceira aula, não perca nada, tá anotando papel e caneta, tudo que eu estou te falando, é importante tudo isso. Porque o seu filho precisa ser entendido na neurocomplexidade para que a mente dele brilhe do jeito que ele é. E ele só vai conseguir se você protagonizar a vida dele, saber como acender as potências, e isso ninguém vai tirar de você. É conhecimento que vai para a vida. Veja só o que a Michelle está falando depois de poucos dias na mentoria Renascer Juntos, a potência neurobrilhante pura.